Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. E nessa aula a gente vai falar de nomenclatura dos óleos essenciais, né? Você vai falar assim, nossa, mas para que eu preciso saber isso, né? É chato. Se você quer ser um aromaterapeuta sério, se você quer ser um usuário avançado, se você não quer ter erros ou problemas na hora de usar ou de comprar óleos essenciais, é indispensável que você conheça a nomenclatura dos óleos essenciais. Até quando você for escrever, sugerir alguma coisa para alguém, você precisa usar a nomenclatura correta para evitar qualquer erro de comprar um óleo errado ou de usar um óleo que não é o que você estava indicando. Então, a gente vai falar um pouquinho dela aqui e começando a saber para que a gente tem que saber isso, né? A nomenclatura é essencial para a gente identificar o óleo, saber de que óleo que a gente está falando. Essa nomenclatura que eu vou te ensinar é a linguagem universal da ciência e dos profissionais, não só na aromaterapia, mas em toda a catalogação científica de plantas, animais e componentes químicos e tudo que a gente acha, estuda na ciência, e principalmente na parte médica. Tudo isso é feito de uma forma padronizada e você agora vai saber como é que é feito. Não tem nenhum mistério, é simples, mas você tem que conhecer para você poder identificar o produto corretamente e evitar erros, né, de produtos parecidos, mas são diferentes. E, como eu falei, como você é profissional, é indispensável que você consiga entender essa nomenclatura e até conseguir ler um texto mais técnico e estudar um pouco mais a fundo a aromaterapia de alguma forma. Quando você compra um óleo essencial, normalmente ele tem um nome botânico ou um nome científico, se você quiser falar dessa forma, né? Talvez você tenha notado isso ou não, mas aqui eu tenho um exemplo aqui, nesse frasco de gerânio tem o nome dele aqui, que é o nome científico ou o nome botânico, né? Que se chama Pelargonium graveolens. Caso contrário, você poderia facilmente usar um outro tipo de óleo que você está pensando que é. Isso aqui é o que identifica exatamente o que é esse óleo. Alguns fabricantes colocam esse nome aqui na frente, como essa aqui, dessa empresa, que por acaso é minha, mas outros, a maioria faz isso, outros não colocam só o nome mais popular, assim, gerânio, e esse nome acaba ficando no rótulo lá atrás, naquelas letrinhas pequenas lá onde tem toda a composição, mas sempre tem que ter. E um exemplo disso é, por exemplo, esse óleo aqui de melaleuca, ou também conhecido como tea tree. Aqui no Brasil a gente chama mais de melaleuca, nos Estados Unidos a gente chama de tea tree, que se você traduzir seria a árvore do chá, né? Mas o nome científico dele é Melaleuca alternifolia. Se você for nos Estados Unidos, aqui, na Etiópia, no Zimbábue, na Austrália, no Japão, qualquer lugar do mundo, não importa o idioma que fala, não importa a pessoa que vai te entender, não importa a loja que você está. Se você pedir Melaleuca alternifolia, todo mundo vai saber do que você está tratando, né? Imagine se cada lugar do mundo, cada idioma chamasse de diferente esse tipo de óleo, né? Seria uma loucura, seria praticamente impossível da humanidade se conversar e da humanidade compartilhar informações científicas para a gente evoluir como um povo, né? Vamos dizer assim. Então, essa padronização e também de usar esse nome aqui, que é um nome em latim, ele é universal. Qualquer lugar, qualquer idioma, qualquer cientista vai saber o que é uma melaleuca alternifolia. Não importa se você chama de melaleuca, se chama de tea tree, se chama de qualquer outra coisa no idioma que você tiver. É possível que em cada lugar você tenha um nome popular um pouquinho diferente, mas o nome científico é sempre o mesmo. Então, se você se basear por ele, você nunca vai errar. E da onde que vem esse nome? Esse nome vem de um agrupamento das plantas, né? As plantas são agrupadas de acordo com as características comuns a partir das observações e estruturas e pesquisas que são feitas com ela. Por exemplo, desde os tempos de Aristóteles, né, na Grécia Antiga, as plantas elas começaram a ser catalogadas. E ele e seus assistentes foram os primeiros a começar a catalogar
e agrupar essas plantas de acordo com características semelhantes. A unidade mais específica, né, da planta é a espécie, é onde você realmente identifica quem ela é, né? E aí, quando você tem espécies que têm características em comuns, elas são agrupadas em gênero. E quando você tem gêneros com características em comuns, você agrupa em famílias. E quando você tem famílias com características em comuns, você agrupa em ordem. E aí, sendo aí do mais abrangente para o mais específico, a gente tem aí ordem, família, gênero e espécie. Para a aromaterapia, a família, gênero e espécie, e é por isso que elas estão marcadas em azul aí, são os mais importantes. Ordem já é uma coisa muito genérica e acaba não tendo muita utilidade para a gente. Já a família, gênero e espécie, você consegue ter algum tipo de semelhança entre eles e identificar algum tipo de forma de uso, algum tipo de propriedade por essas condições. Não que seja uma regra absoluta, mas você já consegue saber ou estimar alguma característica da planta só de saber a família dela, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui que vem das coníferas, por exemplo, na família dos pinheiros. Normalmente são plantas que são boas para o trato respiratório, como por exemplo o cipreste, o pinheiro silvestre, o pinho da Sibéria. Todos eles são da mesma família e todos eles compartilham algumas características de serem bons para o trato respiratório, por exemplo. Quer dizer que todos dessa família são bons? Não necessariamente, né? Se a gente usa tudo, nunca, nenhum, né? No mundo é muito complicado porque você generaliza demais e às vezes sempre tem uma exceção ou outra, mas em geral isso pode te indicar assim, alguma característica daquela planta para você de repente se aprofundar mais no estudo. Mas a família, o gênero e a espécie são sim importantes. A gente ainda tem um quimiotipo. O quimiotipo ele não é uma variação da espécie, né? É a mesma planta, da mesma espécie, que às vezes cultivadas em locais diferentes, de formas diferentes, como a gente já aprendeu que isso varia, ela cria quimiotipos diferentes. São espécies que conseguem ter duas composições químicas diferentes. E algumas vezes a gente usa essas composições químicas diferentes na aromaterapia. Então eu uso um alecrim de um quimiotipo para uma coisa e um alecrim de outro quimiotipo para outra. E a gente vai aprofundar mais no quimiotipo quando a gente entrar no próximo módulo, mas o que eu queria dizer aqui é que o quimiotipo ele não é um agrupamento de plantas, ele não é uma subdivisão de espécie, né? Ela é a mesma planta, a mesma espécie, que tem formações químicas diferentes, né? Depois a gente vai atender mais. No começo a gente vai, por enquanto, ficar aqui com família, gênero e espécie. E o que é isso, né? Por exemplo, eu tenho lá a lavandula officinalis, que é a lavanda mais comum aí que a gente usa. A lavândula é um gênero e a officinalis é a espécie. De forma que eu tenho também a lavândula latifolia e a lavândula spicata. E eu tenho outros tipos de lavanda também que não estão aqui. Cada uma dessas aqui são plantas diferentes. Elas são do mesmo gênero, são todas lavândulas, vamos dizer assim, mas são espécies diferentes, são plantas diferentes com composição química diferente. Para você ter uma espécie, para você ter uma noção, existem espécies de lavanda, por acaso não é nenhuma dessas que eu botei aqui, é uma lavanda, a gente chama de lavanda espanhola, apesar de não necessariamente vir da Espanha, que ela tem uma quantidade de cânfora que chega a ter até 56% de cânfora na lavanda, enquanto a lavândula officinalis tem 1% de cânfora. Então, assim, a composição química de uma espécie para outra pode mudar muito e significativamente. Então, elas realmente podem ter indicações de uso também bastante diferentes, assim como as contraindicações, né? Eu ainda botei aqui a lavândula angustifolia, que ela é, nesse caso, né, como se já não fosse complicado o suficiente tudo isso. Em alguns casos, a gente ainda tem dois nomes aqui que são a mesma coisa. Nesse caso aqui, angustifolia e officinalis são dois nomes para a mesma espécie, né?
Infelizmente ainda tem essa complicação a mais. Mas, em geral, essas todas aqui são outras espécies mesmo. Aí eu dou um outro exemplo aqui que é o cedro. Se eu falar assim, usa um óleo essencial de cedro. E aí você vai falar, que cedro? Existem dois cedros. Existe o Cedrus atlântica, que é o cedro Atlas, e existe o cedro da Virgínia, que é o Juniperus virginiana. Esses aqui são os nomes científicos desses dois. Esses dois cedros eles têm aplicações bastante diferentes. Inclusive, esse cedro da Virgínia ele é bem mais irritante para a pele, ele tem algumas contraindicações aí para grávidas. E enquanto o cedro Atlas é um cedro mais, vamos dizer assim, sem contraindicações, é um cedro mais comum e mais tranquilo de ser usado, vamos botar dessa forma. Cada um tem a sua aplicação, né? Não tem um melhor que o outro, são dois óleos diferentes, cada um tem a sua aplicação, mas quando você fala só cedro, não é suficiente. Então, por isso que é importante a gente conhecer o nome botânico, o nome científico da planta que está originando aquele óleo essencial. E eu vou te explicar mais uma convenção, e isso aqui é bem importante, que você, a partir de hoje, você vai escrever e vai ler sobre óleos essenciais dessa forma. Toda vez que a gente for escrever um nome botânico, um nome científico, não só de plantas, mas de plantas, de animais, de qualquer outra coisa que você lê na ciência. Se você ler um paper médico e alguém se referir a um animal, uma planta, você vai ver pelo nome científico que é assim que é feito. Sempre a primeira letra é maiúscula e todas as outras em minúscula. Tá? Essa segunda, esse nome da espécie, né, que, lembra que é o gênero, aqui é a espécie. O nome da espécie é sempre com letra minúscula, todo. E tudo isso sempre em itálico, né, que é aquela letrinha deitada assim. Por quê? Isso é uma convenção que deixa fácil você de entender e de identificar. Quando você está lendo um texto, identificar que aquilo é um nome científico e não uma palavra no meio do texto. Então, quando eu escrever um texto e falar da lavanda angustifolia, a lavanda angustifolia vai ser escrito dessa forma. Letra maiúscula na primeira, todo o resto em minúsculo, sempre em itálico. Então, eu sugiro que você, quando for sugerir um óleo para alguém, que quando você for escrever um texto, for botar alguma coisa, por exemplo, na sua rede social, e quiser dar uma receita para alguém, eu sei que às vezes é mais fácil a gente botar lá só lavanda, cedro, tranquilo, assim, em geral as pessoas vão entender, mas se você quiser tirar nenhuma dúvida, escreva dessa forma, coloque lá o nome lavanda e põe entre parênteses aí, escrito da forma correta, itálico, certinho, qual é o nome científico daquilo que você está se referindo. Numa rede social é menos mal, mas quando você está sugerindo alguém para um paciente, para alguém que você está atendendo, é essencial que você faça isso para que não tenha nenhuma dúvida, nenhum erro do que você está sugerindo para a pessoa. Às vezes isso pode não ser tão grave, porque não existem muitas variações ou parecidas, né, muitas espécies daquele gênero, mas às vezes pode sim fazer bastante diferença, e a lavanda é uma delas. Apesar de 95% da lavanda que você for comprar aí, você vai acabar comprando a angustifolia, mas eu já vi médicos e outros terapeutas de outras terapias, né, de não aromaterapia, não indicando que você use lavanda com o tratamento dele por causa da alta concentração de cânfora, e a gente sabe que nem todas as lavandas têm alta concentração de cânfora, só algumas delas. Então, você sabendo disso, você vai saber essa ou essa pode fazer total diferença no que você vai sugerir para aquela pessoa. Tá bom? A partir de agora, acho que você já sabe reconhecer essas diferenças, né, dos óleos. A gente não vai mais errar, vai escrever da forma certa e sem sentir. Você está se tornando um profissional, um aromaterapeuta profissional, né? Isso me deixa bem orgulhoso de fazer parte desse crescimento aos pouquinhos, né? A gente ainda está bem no início, ainda tem muita coisa por vir aí, muita técnica para aprender, mas tenho certeza que você agora já está começando a sentir que está indo para um caminho profissional, né? Que você está começando a olhar para a aromaterapia de uma forma diferente do que você olhava, de repente, alguns dias, algumas semanas atrás, né? Você já está vendo que para se portar como um profissional, você precisa de algumas coisas que talvez você nem soubesse disso antes.
e é muito legal sentir esse crescimento. Ele vai sendo natural para você, quando você menos perceber, você vai ver que já está chegando lá, tá bom? E eu fico muito feliz de fazer parte disso e agradeço a sua confiança e a gente continua aí, que tem muita coisa por vir. Obrigado aí pela sua atenção, pelo seu tempo e te encontro aí na próxima aula.